Tímida com você, Fê. Tô vendo, relaxa. Tímida, nossa! Caramba! Acho que pressão, né? Doutora, advogada. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conexões Pré-Grande, hoje com a doutora Fernanda Caliano. Tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo, então fiquem de olho. Mas antes, roda a vinheta. Doutora Fernanda, muito obrigada por nos receber aqui. Estou muito feliz. Eu conheço a Fernanda, para mim, Fernanda, no pessoal e, assim, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por ter colocado ela no meu caminho. E quando eu conheci a Fê, que nos conectamos, que eu escutei no nosso bate-papo sobre a história dela, eu falei, nossa, ela precisa estar nesse projeto. Então, Fê, queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece. E depois que você se apresentar, quero que podemos começar esse bate-papo com realmente a sua conexão com Praia Grande, né? Que eu sei que você não nasceu aqui, mas qual que foi a sua história, o que te trouxe até aqui. Então, bora lá. Ju, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Fernanda, tenho 40 anos, 41, fiz agora. Sou advogada, tenho uma família linda, 3 filhos, 2 da barriga, 1 de coração. E cheguei em Praia Grande há 11 anos. Esse ano vão fazer 11 anos que eu estou aqui, Ju. Tem tempo já, Tem tempo. já passou uma década. Eu costumo falar que foi uma história triste que me trouxe pra cá e a cidade me acolheu, me abraçou, né? O meu pai tem comércio aqui desde 2003, vão fazer 23 anos. Qual que é o segmento, Fê? Meu pai, ele monta lojas, ele tá ali na Kennedy, Brasil Instalações, muita gente conhece ele, né? Que legal. O pessoal até chama ele de Brasil. Perto ali, passou o campo da aviação, o primeiro retorno, ele tem a loja... É tipo pré-moldado? Ele faz planejados e ele tem aramados, manequim, então você precisa de uma loja... Eu sei! Conhece? Meu pai é antigo aqui. Caramba, que legal! Ele e meu irmão, né? Que a loja Eu dos acho dois. que eles são os únicos daqui, assim. Eu, pelo menos, não conheço concorrente Também não, dos dois. E assim, eles estão... Nossa, eu morava ali na aviação, então é quase na no esquina. retorno. Então eu passava sempre ali, tem há muitos anos. Muitos, ele tá desde 2003 aqui. Caraca! E ele ama essa cidade de uma forma que não sai. É difícil ele até ir pra São Paulo, de tanto que ele gosta. Que legal! E aí, Ju, eu nasci em São Paulo. Com 13 anos fui mudar para Arujá, é o interior, mas é bem pertinho, né? E continuei morando lá. Seus pais eram de São Paulo? São Paulo também. E aí, quando eu fiz 20 anos, eu casei. E meu pai mudou para cá, um pouquinho antes. Aí ele ia e voltava nos finais de semana. Quando eu casei, a casa que a gente tinha lá vendeu, e aí minha mãe mudou pra cá com a minha irmã. Normalmente acontece isso, né? O pessoal tem a casa primeiro de temporada. Não, na verdade, Ju, meu pai, a gente não tinha casa de temporada. Não. Quando eu era pequena, a gente tinha um apartamento no Forte, que eles venderam, e aí meu pai realmente veio pra montar a loja. Já veio decidido, então. E quando ele mudou pra cá, ele inclusive morava dentro da loja. Ele ficou muito tempo morando dentro da loja. E ele e meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, hoje ele tá com 39. Mas isso ele já fazia em São Paulo? Ele tinha uma empresa, na verdade ele tinha uma empresa, ele passou por alguns problemas de funcionário, financeiros, e aí ele viu uma oportunidade na cidade, uma cidade que estava crescendo, e ela vive crescendo, né? Uma cidade em constante evolução. E aí meu pai veio pra cá. E aí foi um momento muito complicado, porque a gente tinha meu pai todo dia, né? E aí ele veio pra cá, ele retornava de final de semana, e às vezes nem todo final de semana, por uma situação de restabelecer financeiramente. E ele morava dentro da loja, uma história... Meu pai tem uma história muito bonita, inclusive, a gente morre de orgulho dele. E eu falo, meu pai ele é um cara bruto, mas de coração maravilhoso, com uma história assim, e ele ama essa cidade. E aí, ele veio pra cá, quando a casa vendeu, aí minha mãe veio
pra cá também, com a minha irmã mais nova. Ah, então ele veio... Já eram separados. Caramba! Eram tipo, ó, separados. espera dar certo. Isso, vou conhecer e Não foi vou- dando certo. Quando você falou, ele dormia na loja, eu falei, será que a família também, Não, né? ele e meu Então irmão. ele... Era um quartinho que era depósito da loja e tinham 2 camas. E era até curioso, às vezes a gente vinha para um final de semana, todo mundo se juntava num no quartinho. E para sair, vamos até o calçadão, tinha que abrir a loja mesmo, a porta, tarará, e subia e descia. A vontade de fazer acontecer. De fazer acontecer. E meu irmão foi muito parceiro dele. Ele é mais velho? Não, ele é mais novo. Mais novo. Eu sou a mais velha de todos. E aí eu casei, né? Fiquei 8 anos casada. Tive o Lucas, que é o meu mais velho. Hoje ele tá com 14. Um menino adolescente. Um adolescente. Mas eu vou te falar, ele me enche de orgulho. Eu não tenho que falar do Lucas. É o meu diferenciado. Só que nessa parte que eu fui casada, no interior, amava muito a cidade que eu morava. Tinha minha avó lá comigo, que é meu xodó, minha paixão. E é um privilégio, né? Privilégio. Hoje em Nossa, dia. Ju, eu com a minha avó é uma parte assim que é um amor meu que ontem mesmo estava falando com uma prima, o olho enche, porque eu não desgrudo dela. Bonitinho. E aí fui casada, meu ex-marido, né? Não sei se a gente pode falar assim, ele era advogado, piloto, e eu amava essa profissão de direito. Só que eu casei nova. E aí casei. Aí ele mesmo falou, não vai fazer agora a faculdade, estuda muito, é muita dedicação. E fui estudar pedagogia. E nesse tempo casado eu fui professora, né? Tive escola, me dediquei a essa área. Mas a vida sempre prega uma surpresa, né? Eu costumo falar que todo mundo tem uma história triste por trás. E cabe a gente como conduzir. E Quando o foi, tempo, né? O tempo. O Lucas tinha 2 anos. Ele, como eu te falei, era piloto. E um dia ele resolveu ir numa corrida. Acordou cedo, falou, vou pra corrida. Eu falei, não vai, né? Não abusa, volta logo. Mas isso era meio que rotina? Rotina. Todo final de semana ele ia. Eu sempre ia, algumas não ia. E nessa eu resolvi não ir. Quando eu recebi uma ligação. A ligação era, olha, seu marido sofreu um acidente, tem que vir pra cá. E aí foi assim, um choque. De imediato eu fiquei nervosa. Falei, vou pegar essa moto, a gente não tem noção da gravidade. E vou jogar no lago. Porque onde eu morava tinha um lago embaixo. Ele era piloto de motocross. Nossa, ele vivia aqui nessa pista. A gente, pra você ter ideia, era uma paixão tão grande que onde a gente ia, a carreta tava atrás com as motos. E aí quando eu comecei a ficar nervosa, eu não sabia o que fazer, o Lucas com 2 anos. A primeira pessoa para quem eu liguei foi minha avó. Vó, pelo amor de Deus, o Lucas tem que ficar aí, fica com o Lucas. Sem saber o que estava acontecendo. Liguei pro meu pai, só pedindo ajuda. Me ajuda e vem pra cá. A minha ligação com meu pai é de outro mundo. Ju, ele fez Praia Grande, São Paulo, acho que ele fez em 20 minutos. Eu acho que ele chegou mais rápido que eu. Sem ele saber. Sem saber o que estava acontecendo. Na estrada eu já fui comunicado. Olha, ele faleceu. E aí, Ju, ali meu mundo acabou. Eu falei, meu Deus. Como? Isso faz quanto tempo, velho? Esse ano vão fazer 12 anos. Olha, você tá... 12 anos. Foi algo assim... A minha vida, eu falo pra todo mundo, eu dormi com uma vida perfeita. Por quê? Eu tinha o comércio dos sonhos, que faturava bem. Tinha a casa dos sonhos, que a gente tinha acabado de construir. Eu tava na casa 1 ano e meio. Os carros, que eu sou uma pessoa que sou apaixonada por motor. E a gente ia acabar de trocar meu carro, eu ia pegar o carro novo na semana. Então assim... Filho pequeno, família, tudo... Tudo certo, assim, né? Eu costumo falar que eu dormi no paraíso e acordei no inferno. Porque você não sabe o que você faz. Ju, eu nunca tinha ido num velório. Eu não sabia nem o que fazer. Aí... recebi a notícia, cheguei no hospital, não queria acreditar. E as coisas foram acontecendo, volta pra casa. Mas no hospital você já... Eu não vi. Ele já chegou morto.
né? Não sei se ele faleceu na pista ou se ele faleceu na ambulância. Essa informação... Você Aí, perdeu. dizem que ele teve um infarto e do infarto ele sofreu acidente. Dizem que foi acidente. Então, assim, no começo eu procurei saber, sabe, Ju? Mas nada ia mudar, Trazer então ele só de ia doer. volta. Então, eu encerrei, era o dia dele, ele estava fazendo o que ele gosta. Então, a minha lição era como eu vou seguir. E aí tudo aquilo foi acontecendo. Nesse dia que aconteceu, teve alguma coisa diferente do que... Teve, Ju, teve. Na noite, na madrugada, a gente foi numa festa de uma amiga muito querida, do filho dela, e à noite ele falou assim pra mim: o Lucas pode dormir na cama? E o Lucas não tinha costume de dormir na cama. Ele sempre dormiu no quarto dele. Eu falei: pode, por quê? Aí ele falou assim: não sei, eu tô com uma vontade de dormir com vocês juntos. Meu Deus. Aí dormiu. Quando ele acordava, eu acordava 4, 5 horas da manhã, eu não tinha costume de acordar, Ju. Eu gosto de dormir. E como o Lucas acordava à noite, então... E nesse dia eu resolvi acordar. Não sei o porquê. Acordei e fiquei sentada com ele, conversando, ele arrumando as coisas. E nunca fiz isso. Abri a janela, vi o carro saindo. Foi assim, parecia que existe uma E que, despedida. lógico, na nossa cabeça ali, só tá mudando a rotina mais normal, né? Exato. Coisa assim do dia. Vai imaginar que é. E o curioso é que uma semana antes, uma amiga querida minha, Cris, ela ficou viúva também. E eu fiquei muito mexida. Meu Deus. E aí eu comentei com ele falou assim pra mim: se um dia eu morrer, ele era espírita, né? Então ele era uma pessoa muito evoluída nesse sentido. Não sofre. Chora só de saudade pra eu ir embora em paz. Olha. E você refaça a sua vida. Eu falei: você tá maluco? Você tá pensando nisso e refaz a sua vida. Isso em uma semana. Uma semana antes. E aí eu lembro também que na noite, antes da gente ir na festa, ele falou assim, e ele falava muito isso: se eu nascesse de novo, eu casaria com você. Então ele parecia que ele estava fazendo uma lembrança de muitas coisas. Mas a gente nunca acha que é. E é. O meu pai, ele fala assim, meu pai é muito sábio, ele é uma pessoa muito da vida, mas muito sábio. Ele fala assim: a desgraça, ela não acontece só no vizinho. Então dá valor. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje mesmo ele mandou um vídeo, eu tava falando com ele, que os momentos ruins passam, mas os bons também. Exato. Então a gente tem que aproveitar. E aí, Ju, eu não sabia o que fazer. Meu pai me trouxe pra Praia Grande. Aí eu tava perdida. Aquela semana que eu não queria nem beber água, com medo de ter remédio, não queria comer. Aí fui pra missa, voltei. Quando eu voltei da missa, o Lucas, meu pequeno, ele falou assim pra mim, eu não saio da cama: mãe, levanta, vamos brincar. Aí eu falei assim pra ele: eu tô muito doente. Eu não tenho condições. Aí ele falou assim pra mim: eu só tenho você. Ju, ele mal falava. Eu olhei pra ele. Deus. Ele já não tem o pai. E realmente, ele só tem eu. E ele não sabe que o pai dele morreu, mas eu acho que é Deus falando nele. Isso, coisa de, tipo... 10 dias. Ele perguntava do pai? Não, Ju, parece que assim, a criança é preparada. E até nesse caminho longo de velório e tal, ele ficou com quem? O que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa muito racional. Eu pedi pra escola, eu tinha uma escola, abrir. Falei: gente, não vai fechar, porque os pais não têm nada a ver com isso, né? Essa dor é minha. E eu não quero mexer com o emocional do Lucas, porque eu não tenho emocional pra lidar com ele agora. Então deixa a rotina dele. E aí eu lembro que eu saí do enterro e fui buscar ele na escola. Meu Deus. E eu não tinha cara, sabe? A sorte que estavam meus pais e meus primos. Eu tenho uma prima que foi muito fundamental. E nessa hora a gente descobre muita gente, Ju. Essa minha prima, ela tinha um filho da mesma idade, que é o Rafa. E era curioso, quando a gente ia encontrar em família, pro Lucas não sentir, ela falava pro Rafa assim: chama o seu pai,
Ticidão, que era o apelido dele. Então, assim, Caramba. até esse cuidado as pessoas tinham. E, assim, é bonito. Porque você vê que é um momento que realmente você precisa e as pessoas te abraçam. Nossa, eu nunca pensei nisso, mas É. tem todo sentido, porque de alguma forma ele ia escutar a palavra pai. E é difícil, porque assim, Ju, é incrível. Quando você sai para um lugar, sua vida tá normal. Na minha situação, parecia que tinha uma placa assim no Lucas. Todo mundo ficava assim, cadê seu pai? As crianças no parquinho. Eu falava, Deus, tanta gente pra essa criança perguntar, vai perguntar pra ele. Eu ia pro parquinho de óculos de sol, porque eu tinha choro, eu tinha crises. Eu falava, não é possível. E ele falava. Aí depois, com o tempo, ele falou assim pra mim um dia no carro. Mamãe, meu pai não volta do trabalho? Aí eu falei, Depois de um tempo. depois de uns 6 meses. Meu Deus! É. Aí eu falei pra assim, você lembra que seu pai gostava de moto? Lembro. Ele pulou muito alto, mas muito alto. E ele ficou com Deus. Ele mora ali na nuvem. Era uma estrada. Aí ele falou assim pra mim, naquela? Mas numa reação extremamente boa. Eu falei, é. Seu pai não era bom? Era. Então, Deus quis que ele cuidasse de todo mundo no céu. E não só de nós. Então ele vai cuidar de nós e de todo mundo. Aí ele ficou mudo. Parecia assim, que a escola tava uma eternidade. E ele olhando aquela nuvem. E eu me contendo pra não chorar. Porque a gente precisa... Que é a parte mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Porque assim, você precisa ser o suporte. Mesmo você não tendo, assim... Suporte nenhum. E aí, as coisas foram caminhando. Até que eu comecei a fazer terapia. E um dia a terapeuta falou pra mim o seguinte. Você tem 2 caminhos. A vida você vai ter que seguir. Ou você vai seguir bem, ou você vai ficar nesse buraco. E aí eu pensei, cara, o Lucas não precisa disso. Mas antes do Lucas, eu não preciso disso. Eu vou ter que seguir bem. Você tem que cuidar primeiro. Eu tinha 29 anos. Jovem de tudo, né? Falei, gente, eu tenho 29 anos. Minha vida mal começou. E eu preciso seguir. E fui seguindo, Ju. E aí eu tinha que cuidar de algumas coisas do escritório dele. Que a prima dele, o pai dele, acabavam levando à frente. Mas sempre foi minha paixão. Tive que cuidar do meu inventário, de algumas situações processuais. E aí fui seguindo. Quando foi em agosto de 2015, eu tomei uma decisão de mudar pra cá. Vendi a empresa, tudo, porque eu tava muito mal. Muito. E aí um dia meu pai falou assim pra mim. Por que você não muda pra cá? Eu falei, não quero, minha vida tá lá, não tem como. E aí eu lembro, a gente tava entrando no elevador e ele falou assim, você precisa ver gente feliz. E aqui só tem gente feliz. As pessoas com problemas estão felizes. E é real. E falam isso, que você mora próximo da praia, você... Acho que a energia, o contato... Eu não sei, e é real. Eu falo isso pra todo mundo, as pessoas falam, não tinha percebido. E é real. Quando eu mudei pra cá, foi meio a contragosto de início. Porque eu morava numa cidade minúscula, Ju. Não, mas a mudança, ela tem Faz isso, parte. de você estar acostumado com aquilo. O novo, ele fala, mas... E outra, não é uma coisa próxima, é uma distância, né? Do interior pra praia, mudar a sua vida já tava... Eu ia deixar uma vida pra começar outra. Exato. É como se realmente virasse a página. E aí eu lembro que meu pai falou a seguinte frase. Eu acho que Deus tem algum propósito pra você aqui. Aí voltei pra casa pensativa. Você vê que, não só na sua história, né? Mas em qualquer história, assim, sempre tem pessoas importantes e marcos Importantes. Seu filho falou uma frase que te levantou, Meu a pai. psicóloga e seu pai. E eu sou muito disso, Ju. As pessoas estão conversando e eu falo isso muito pro meu marido. Às vezes é uma frase, eu fico raciocinando ela um mês e trago ela pra vida. E aí, voltei pra casa, passei por alguns problemas pessoais, falei, eu vou embora.
Aí vim pra cá. Com a cara e com a Com a coragem. cara e com a coragem. Pus a casa pra vender, fui resolvendo as coisas burocráticas, matriculei o Lucas. E aí, Ju, por incrível que pareça, meu coração começou a ficar leve. Por quê? Aqui, as pessoas não sabiam da minha história. E lá, por ser uma cidade pequena, Todo mundo sabia. todo mundo sabia e perguntava. E até aquele olhar já... Julgamento. De julgamento, de dó, de tipo... Era muito assim, ai, coitado do Lucas. O Lucas tem mãe. E eu vou refazer minha vida. Ah, mas e você? As pessoas instigam até você chorar. Então, assim, eu tinha que mastigar aquilo. Eu não tinha como superar. Entendeu? E aí eu comecei a me esconder das pessoas. E quando eu vim aqui, eu encontrava alguém no elevador. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ei, tá gostando? Eram assuntos, assim, diferentes. Jamais do que te trazia pra tristeza. Exatamente. E aí, eu sentava no parquinho. Sentava no calçadão. Quando era temporada, eu adorava sentar no calçadão, porque eu via as pessoas rindo, felizes, e as coisas iam caminhando. O Lucas se adaptou, foi pra escola, fez amiguinhos, e as coisas foram andando. Aí, eu costumo sempre falar, a gente só não pode desistir, Ju. Nunca desistir. E Deus tem um propósito na nossa vida pra cada momento. Sim. Né? E aí o Lucas, e nada acontece por acaso, começou a ter umas crises respiratórias fortes. E vai no médico e não descobre, e vai no médico e não descobre. E a gente, quando eu já tinha perdido o pai dele, a gente fica neurótico, né? Com qualquer espirro diferente. Quando, Ju, falei, bom, vou marcar um médico. E foi curioso. Eu fui lá no aplicativo do convênio, eu falei, Deus, me mostra. Eu falo muito com Deus. Se você me pôs nessa situação, me dê um caminho. Eu preciso de um caminho. Aí, vou nesse médico. Aí, lá em Santos, eu não sei, até hoje, assim, eu sou muito perdida pra andar. Chegamos lá, tal, no médico. E o Lucas lá quieto, e eu, né, a gente não sabe o que faz. Entrou no elevador um rapaz, com uma mochila e um capacete. Aí eu, nossa. Foi algo, assim, bem marcante, sabe? E o Lucas, ele olhava esse rapaz, ele olhava o capacete. E o rapaz olhava. Ju, é meu atual marido, você acredita? Mentira. Juro por Deus. Juro por Deus, Ju. Deus, ele escreve as coisas certas. E o mais engraçado... Como assim? Não, conheci meu marido no elevador. Juro por Deus. Indo pro médico. Indo. Ele tava indo trabalhar e a gente pegou o mesmo elevador. E são aqueles elevadores que você põe o número, né? E ele fala, elevador A. E os andares eram diferentes. Então, assim, não tinha um motivo pra estar no mesmo elevador. Mas nós estávamos. Eu desci primeiro, ele desceu depois. E aí, a gente, oi, tal, tchau. Mas a gente se conheceu realmente através de um aplicativo. Porque eu não saía, né? Olhem aí. A dica. Ai, talvez porque pegou a localização. Pegou a localização. Será? Gente, então mas aí eu te o falo, amor da vida pode estar em qualquer lugar. Até no elevador. E tinha tudo pra não dar certo, porque não tem sinal. Mas vocês lembraram? A gente lembra. Meu marido, outro dia, meu marido é muito bom de cabeça. Ele falou assim, mas eu tenho certeza que eu te vi. Aí eu comecei e realmente a gente subiu no elevador. E aí, quando eu conheci o Thiago, a gente ficou muito amigo. Muito amigo. Porque assim, o Thiago é uma pessoa incrível, mas ele tem uma história também que vinha de feridas. E eu também. E aí... Eu falo muito isso. Já não somos mais jovens. Não. Sempre uma bagagem, né? Hoje, para você construir um relacionamento, você tem que entender que vai vir filhos, que vai vir passado, que vai vir problemas. Processos. E aí, ou você encara de frente, ou tu fica sozinha. Porque não tem essa outra opção. Na idade que estamos, é isso. É muito difícil você encontrar alguém que não tem história. Não, e eu falo pra todo mundo, gente, se você encontrar alguém nessa idade, sem problema, tem alguma coisa errada. Tem coisa errada. Então você liga o alerta porque tá errado. Exato. Exatamente. E aí, como a gente tinha história em comum, e era muito engraçado, porque, por exemplo, eu chamo o Lucas de Zé. Tem muita gente que conhece ele de Zé. E ele também chamava o filho dele de Zé. Ai, meu Deus. E assim, a gente tinha muita coincidência. Eu gostava de moto, ele gostava de moto. Já com o capacete na mão. Não, foi engraçado, Ju, uma vez que ele falou assim pra mim, mas a gente era amigo.
o Lucas saiu com os avós pra almoçar. Ele falou, vamos almoçar? Vamos sair de moto? Primeira vez. Eu falei, vamos. Aí ele falou assim, eu vou levar o capacete. Eu falei, não precisa. E essa história é engraçada. E ele conta até hoje. Aí ele falou assim, Fernanda, a hora que eu vi você descendo com o seu capacete, ele falou, eu achei que eu ia ter um treco. Pronto, Uma mistura de ciúmes, de sensação boa, né? Então, assim, Que legal. Tudo linkou, sabe, Ju? É muito engraçado. A gente passava o dia inteiro conversando, a gente era muito amigo, saía junto. A primeira vez que saímos juntos, eu lembro muito disso. Foi pra a Patrulha Canina, a gente foi levar as crianças a assistirem. Meu Deus. Olha só. Tinha tudo para as crianças brigarem. Não, já fomos pro programa de família. Já coloca o pacote todo junto, porque se for pra dar certo... Dá, se não dá, também não dá. Aí, lá no Palácio das Artes. Aí fomos e tal. E eu lembro que ele tava com o Pedro de mão dada. Eu com o Lucas. Ele já morava aqui? Ele morava em São Vicente. Porque, vocês se encontraram a primeira vez? Não, em São Vicente. Mas ele morou aqui um tempo antes. E aí, do nada, as duas crianças se deram uma mão. E eu lembro dessa cena de, aí você olha pra ele, tipo... E aquilo mexeu, bom, muito bom. Aí de lá a gente foi pra casa. E assim, os meninos se deram super bem, sabe? Eu costumo falar, até hoje eles estão muito bem. Claro que tem aquelas coisinhas de irmão, que é normal, mas até que pela proporção é pouco. E as coisas foram fluindo. Aí o Thiago levou os pais em casa. E o mais engraçado, a gente era... Não, e nós éramos amigos. E todo mundo torcendo, indiretamente. E a gente lá vivendo a nossa vida, né? Eu não tinha ninguém, porque realmente eu tava numa reestruturação, né? O Thiago tava também buscando uma questão profissional. E a gente lá, conversando. Quando um dia, de repente, as coisas mudaram. E foi assim, uma questão primeiro de sentimento. Muito curioso. Parece esses filmes, desenhos que a gente... Parece. Deixa eu jogar a flechinha agora. Aí aquele momento mais, tipo, um olhar diferente. Tipo... Foi muito curioso, assim. Foi de um dia pro outro, a chavinha virou. Mas de verdade? Você não olhava antes? Não. Assim, a gente tinha uma vida normal. Eu vou sair, eu vou não sei aonde... Sabe, a gente trocava conversas, normal. E, do nada, as coisas mudaram. E aí foi engraçado, que aí as coisas mudaram, aí ele já veio com a bike e ficou a bike. Aí ele veio de carro. Aí ele veio com a moto e ficou a moto. Aí acabou. Aí a gente já tava junto sem saber que tava junto. Normalmente é assim. E o curioso, Ju, é que assim, o Thiago, ele é uma parte muito importante pra mim. Por quê? Eu dou muito valor à família, Ju. E a gente construiu, assim, uma família muito sólida. A gente tem uma história muito bacana, sabe? Quanto tempo juntos foi? A gente vai fazer 9 anos. Caramba. Juntos. E assim, a gente é muito parceiro. Então, a gente tem os nossos momentos. Então, por exemplo, como eu te falei, em novembro a gente foi para o Paraguai, foi para Argentina, tudo de moto. Se joga no mundão. Tudo. A gente ia até para São Francisco Xavier de moto, mas a Chaveirinho quis ir, né? Então, ficou... E nesse período, cada um com filho, vocês decidiram ter... A gente sempre fala que tem o meu, tem o dele, que eu falo que é de coração meu, e tem a nossa. E o mais curioso, então, é uma menina, a minha família só tem menino, e foi muito pedido dos meninos, o meu irmão. Olha. Eles queriam muito. Foi até o dia que a gente contou da gravidez, eles ficaram emocionados, eles acompanharam vários ultrassons. Bonitinho. Não, uma graça. Eles são super parceiros dela. Ela tá com 3 aninhos. Ela é a bagunceira, né, da casa. Pequenininha. Fofoqueira. Não, mas ela juntou o gênio da mãe e do pai e deu aquela mistura toda. Não, ela é um negócio de doido. Mas é a paixão, né? Da família. Chaveirinho, E aí, Ju, indo pro lado profissional, o Lucas estudava e tinha uma mãe de uma amiguinha que ela ia muito na igreja. E assim, eu tenho muito Deus no coração. Mas, eu não sei se eu estou certo ou não, mas eu acho que Deus, ele está em todos os lugares. Aqui, falando dele agora. Então, eu sempre fui assim, Fernanda, vamos até a igreja X? Vamos. Fernanda, vamos até tal lugar? Vamos. Se é para ouvir de Deus, se é para coisa boa, gente... Eu falo muito isso, né? Eu não tenho uma religião tal, mas assim,
tudo que envolve Deus não vai te fazer mal. Não vai. Entende? É o mesmo Deus em todas elas. Exato. Então, assim, vai do que você absorve, do que te faz bem ali. E foi o que você falou, E o a que minha você traz pra você. conexão com Deus é uma coisa... É minha. É Eu individual. vejo muita gente que fala assim, nossa, mas parece que você frequenta a igreja. Eu não frequento. Mas eu tenho muito Deus. E se receber o convite, eu vou. Eu vou em todos os lugares. Você vai ver que tem gente que vai falar assim, eu vi a Fernanda na igreja católica, eu vi na evangélica, eu vi no Centro Espírita tomando passe. Eu vou. É Deus. Deus é Deus. Exato. E aí, quando eu conheci o Thiago, eu comecei a... Bom, então a vida vai recomeçar. E pra mim foi algo assim que eu já não acreditava mais. E eu falo que foi um resgate de vida. E parece que a gente tinha realmente... O curioso você foi em tal encontro de moto? Fui, eu tava. Ele tava com a companheira dele, eu tava com meu falecido marido, no mesmo lugar, por diversas vezes. Mas você vê, é o destino. E do interior e morando, né? E ele é mineiro, ele é de Uberaba. E aí a gente se encontrou aqui. Né? Olha que curioso. E aí, bom, vamos buscar a parte profissional, né? As coisas estão acontecendo, dinheiro precisa, as contas chegam. E eu sempre tive aquilo de amar direito. Só que ficou na minha cabeça o que meu falecido marido falou. Estuda muito, tem que dedicar muito, não sei o que e tal. E um dia eu compartilhei com ele. Falei, olha, eu queria muito voltar a estudar. Queria voltar a estudar, fazer o que eu amo, que eu gosto, que mesmo sem conhecimento eu entendo. E eu vejo que eu ajudo às vezes as pessoas sem ter o conhecimento básico. Aí ele falou assim, eu te apoio. Acho que de tanto... Tanto lidar. Exatamente. E aí, assim, a gente acaba conversando com as pessoas que todo mundo tem problema, Ju. Falar que não tem, todo mundo tem uma história por trás. E a parte processual me interessava. E eu estudava muito sobre isso, eu lia. Aí eu acho que você tem que ir sim. Você vai sim. Que legal. Você tem que ir, eu te apoio. E aí, no dia seguinte, uma amiga minha, que chama Amanda, ela falou assim, vamos na igreja? Eu falei, vamos. Aí foi na Bola de Neve. Aí chegamos lá, o Lucas ficou na sala das crianças e tal. Eu só lembro de toda a palavra lá, que o pastor disse o seguinte, ele falou, sabe aquele seu sonho que tá na gaveta? Resgata. Não, ali eu já deletei o resto. Eu falei, Deus, é pra mim. Eu tô com vontade. A pessoa que está do meu lado está me apoiando e incentivando. E Deus me confirmou. Vai. Aí, era uma quinta-feira. Quando foi no sábado, o Thiago falou assim, meu marido, a gente vai pro Morro da Asa Delta, mas você não vai. Vou. Não, você vai lá prestar o vestibular. Então, assim, era um incentivo, mas com vontade, não era só... uma boca pra fora, né? Aí fui, fiz o vestibular, passei, comecei a faculdade. Era presencial? Presencial. Eu ia todo dia, deixava o Lucas na escola. Você tinha quantos anos, Fê? Ju, acho que 32, 33. Olha, fiz agora 34. Eu lembro, 33, porque eu fazia as contas, eu falava assim, bom, a hora que eu me formar, eu vou estar com 38. O Lucas, eu fazia todas as contas, aí eu via as crianças e falava assim, o Lucas vai estar desse tamanho, tá bom. E eu tenho uma cunhada, né, e ela também tem um filho grande, que é maior que o Lucas, sabe? E na idade que o Lucas... Eu falei, não, ele vai estar igual ele. Então, assim, eu me espelhava muito. Mas você vê que é muito legal isso, porque até eu vivendo hoje com meu namorado, ele fica nessa, tipo, putz, tô martelando de voltar a estudar. Volta. E eu falando sobre a questão de que hoje ainda tem a facilidade de você não ser 100% presencial. Aí ontem mesmo falando, eu falei, amor, faz. Ó, o tempo que você tava falando, você já tinha feito meio semestre. E eu sou assim no inglês. Eu fico, vou. E, meu, tem uma barreira. Mas aí eu fico na tal da idade. Meu, não tem essa. Não tem idade, Ju. É que assim, a gente precisa ser muito maduro. Porque a sociedade, ela é preconceituosa. Imagina, você entra na faculdade, o pessoal de 19 anos. Ju, é uma dificuldade. Porque você entra, e assim, a turma inicial, ela é grande. Só que 98% dela é nova. E aí fica excluído ali, né? Os mais velhos. E aí, são pouquíssimos. Que são poucos. E você não consegue nem ter um elo de amizade, porque todo mundo tem uma vida corrida. Sim. Então assim, cada um tem filho, trabalho.
E tem dificuldade. E é complicado. Isso desanima muita gente, porque não é intencional, tá? Eu entendo que não é intencional, mas os mais novos olham tortos para os mais velhos. A gente é excluído. O que tá fazendo aqui? Não, olha a idade da minha mãe, às vezes. Vamos fazer um trabalho em grupo. Você sempre é o excluído. Tem que falar alguém do grupo. Tá ok, você entrou num grupo aí forçado. Você nunca vai ser a que vai falar. E assim, você acaba que não... Quem te dá atenção mesmo são os professores. Que são da sua idade. É isso mesmo. Entendeu? E aí fazer com que você já trabalhar a mente nisso pra não já tem que saber. Eu acho que assim, Ju, a idade ela não tem que ser um fator que faça você desistir. Mas também nisso, mesmo tendo esses pontos negativos, vai fazer com que você movimente sua vida. De alguma forma. Sim. Te desafie. Porque chega também num período que você fala, putz, já faço isso há tanto tempo, já me conheço do que eu gosto, do que eu sou boa, não sei o quê. Não, pera lá, deixa eu me desafiar aqui. Você sai, né? Você sai da sua zona de conforto. E é importante, Ju. E o não desistir, que eu acho que é o que pega, tipo, mesmo que você não seguisse a profissão, cara, eu fiz. Igual, eu sou formada, eu não gostava do terceiro ano. Muitos ali não iam ficar gastando tempo nem dinheiro com... Eu falei, meu Deus, eu vou me formar. E me formei, mas hoje eu tenho vontade de fazer jornalismo ou publicidade e propaganda. Né? Hoje eu tenho essa visão. Mas por que eu ainda não... Por vai, Ju. É que assim, quanto mais a gente pensa... Menos a gente faz. Menos a gente faz, a gente desiste. Você tem que ir no impulso. Por quê? Se hoje eu descobrir que tô grávida, você descobrir que tá grávida, é algo que eu gostaria? Até gostaria, mas não vou fazer, porque não tem como mais. Mas assim, a gente se readapta. Exato. Então por que a gente não pode se readaptar pelo nosso futuro? Exatamente. Entendeu? O nosso futuro depende da gente. E se tem alguém do nosso lado que incentiva, cara... É fundamental. Porque assim, quando você tem alguém que incentiva, ela vai te apoiar. De formas que as pessoas não imaginam que precisam. Exato. Buscar um filho na escola, um filho tá com febre, ou ajudar num trabalho, numa pesquisa. Porque eu peguei a pandemia, Ju, no meio desse caminho, né, da faculdade. Meus últimos 2 anos foi na pandemia. Então, assim, ter alguém que está te apoiando é extremamente fundamental. E eu vou te falar, fazer faculdade mais velha, o tanto que você absorve da matéria é diferente. Porque quando você é jovem, você não dá importância. Que bobeira, tal. Isso aqui eu já sei. Só que quando você tem mais idade, mais e que madura, você sabe que é aquilo que você quer seguir, faz total diferença. Total. E assim, a advocacia, eu presenciei minha mãe, né? Minha mãe fez advocacia, mas acabou não seguindo e nem não conseguiu passar no exame da ordem. E ali, como que foi pra você? Ju, foi algo assim que quando chegou a parte, né, da UAB, porque a gente tem medo, todo mundo tem, né? E foi curioso pra mim, porque eu tava grávida. Não basta você estudar. Não basta, você tem que fazer. E aí, o que acontece quando você vai fazer a prova da UAB? As pessoas depositam uma confiança tão grande em você que você entra em desespero. Que o que você mais ouve é assim, você vai passar. Porque você não é um concurso, você não compete com outro. A competição é você, é o seu conhecimento. Eu falo, gente, se eu não passar, e a decepção? E a decepção? Aí eu lembro que eu fiquei grávida da Maria, e a primeira prova, são 2 provas, né? Eu fiz grávida. E, assim, estuda, e era madrugada, e meu marido, assim, parceiraço. Se eu ficasse até 3 da manhã, ele tava lá trabalhando ou estudando, mas a gente tava junto. Lá, eu lembro que a gente tem um amigo que tem uma empresa que ele falou até pra mim dele, ela tá fazendo os resumos no seu caderno. E fazia, e assim, ele é advogado também, uma pessoa bem bacana. Aí ele pegou e falou assim, aí fui pra primeira prova do OAB. Quando eu voltei, já sai o gabarito, né? E assim, pra carregar. Como eu já passei por uma situação emocional grande, eu não botava esperança. Eu falei assim, bom, eu vou corrigir sozinha. Aí fui pro meu cantinho e comecei, certo. Aí eu falava assim, gente, mas tem muito certo. Nossa, é muito certo. Que sensação boa. Não. Eu já fiz pra mim. Eu tremia assim, aí o meu enteado, né, que é o meu filho de coração, veio e falou assim, ela tá chorando. E eu já não conseguia.
Porque eu já percebi pelos acertos que já tinha passado. Aí eu só falava assim, termina de corrigir, eu não tenho condição. E eu chorava. E assim, meu sogro e minha sogra estavam em casa nesse dia. Eles choravam também, não entenderam porque estava chorando. Todo mundo começou a chorar. Até entender, né? E aí, passei. Nossa, que máximo. Foi assim, uma emoção sem tamanho. Mas vem a segunda fase. E eu estava, tem um detalhe, no 8º semestre. Tava terminando. Eu não tinha ainda todo o conhecimento necessário. Não sabia que podia fazer. Olha, que legal. Eu tava no finalzinho do 8º. Muitos fazem, tipo assim, deixa eu ver como que é. Eu fui assim, Ju. Eu pensei assim, bom, dizem que o problema dessa prova é ansiedade. Eu falei, bom, eu vou fazer como treinando. Então, Se der, deu. Se não der. Mas não é uma prova barata. É uma prova cara. Mas sem cobrança. E foi. Eu acho que tem que ser assim. Tentar ser assim. Quando eu corrigi o gabarito da minha mãe, eu via que assim, ela acertava. E mudava. Só que ela, Eu falei, mãe, vai na sua intuição, vai no que você acha de primeira. Aí ela fica relendo. Eu falei, você se perde aqui. Exatamente. E aí eu falei, caramba, aí vinha aquela cobrança. Nossa, né? Muito. É triste. Olha. E aí, Ju, eu falei, bom, falta conhecimento. Aí a cobrança das pessoas mudam. Por quê? A primeira prova são todas as matérias. A segunda fase é uma matéria. Aí as pessoas falam, você passou em todas, uma só é fácil. Só que é uma prova extremamente mais complexa. Para quem tá dentro do direito sabe que a segunda fase é uma fase assim que descabela. É tão complicada que ela tem repescagem. Estudei, Ju, estudei. No meio do percurso de estudar, eu tive um derrame na perna. E a Maria nasceu. Meu Deus do céu. Eu tava com uma recém-nascida. E um derrame no joelho. Ju, foi algo assim que eu falava, gente... Ou eu paro... Mas eu não vou parar. Eu falava, gente, já passei na primeira, eu vou até o fim. Eu lembro que meu marido, às vezes eu ficava ruim, ele falava assim, vamos pro hospital, você tá muito ruim. E aí eu pro hospital com os livros. E ele falava, pelo amor de Deus, você precisa se cuidar. Você já sabe, você é inteligente. Meu marido, ele sempre foi um incentivador nesse ponto. Não tem segredo, né? Assim, não tem outra forma se não estudar. Não, é estudo. Aí, melhorei do derrame uns 10 dias antes da prova. Vamos pra prova. Cheguei na prova, fiz a prova. Era uma questão lá que eu sabia o direcionamento dela. Aí voltei para casa. Só que essa demora o resultado, porque ela é dissertativa. Então o corrigido não é por robô, né? São pessoas mesmas. Aí eu saí dia 19 de setembro. Só que assim, eu coloquei na minha cabeça, eu já tive um derrame na perna, tenho uma recém-nascida, eu não vou ficar ansiosa. Se der, deu. Se não der, eu tenho mais um ano. E tá tudo certo. Ju, chegou o dia do resultado. E aí, assim, tem um resultado e depois você pode entrar com um recurso e sair em outro dia. Aí, o que eu fiz? Pra ninguém ficar ansioso. Eu dei esse segundo dia. Falei, é dia 30 de outubro. Pra ninguém ficar esperando o dia 19. Porque se der B.O. aqui, né? Não, e todo mundo sabe que você fica na expectativa. Então, e aí? Exatamente. Aí, foi engraçado. Eu tava trabalhando, né? Estudando, fazendo minhas coisas. Porque eu tinha uma loja de roupa online. Onde eu fiz um cursinho em Santos, eles me ligaram. Doutora, eu tinha esquecido a data. Olha. Eu falei, oi, tudo bem? E tal. E eu tava fazendo uma pós. Eu falei, às vezes mudou a data da aula, né? Prova. Tudo bem, e você? Tudo bem. Você não tem nada pra me contar? A moça falou. Eu falei, não. Porque aconteceu alguma coisa? Ela falou, você viu a lista? Ju, eu comecei a tremer. Não. Então vê. Puxa o seu nome. Tava lá, aprovado. Ju. Ela deixa você ver. Aí eu lembro que eu levantei da mesa e o Thiago tava de home office na outra mesa. E o Lucas tava em aula. Eu chorava tanto que ele falava assim pra mim, o que aconteceu? E ele em reunião. E eu falava assim, tá tudo bem. E eu só chorava. E ele falava assim, fala, tá tudo bem.
Porque eu não queria, né? Porque eu sei que ele ia ficar emocionado. Ah, E ele tava em reunião de trabalho. E o Lucas falava assim, mãe, o Lucas é apavorado. E eu falava, tá tudo bem, tá tudo bem. tava todo mundo, tava ainda em E pandemia. eu tava em pandemia. Ai, meu Deus, tava todo mundo em Aí casa. quando ele desligou, ele falou, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu só Eu falava assim, eu passei. passei. Não, aí era choro aqui, era choro ali, eu não conseguia me conter, ele não conseguia se conter. Era algo, porque Que assim, legal. era uma vitória dele também. Toda essa batalha que a gente teve. Cara, e foi algo assim, sensacional, Jô. E eu falo, cara, recomeça a vida. Porque vale a pena. O tempo que a gente desperdiça na dúvida, a gente pode estar evoluindo. Do que ficar no Do que e ficar. se, né? E Não, se. e assim, nesse si, você perde 1 ano, você perde 2, já tá quase formado. Entendeu? Isso mesmo. E estudo vai estar sempre com você. Eu não vou exercer. E tudo bem, você tá em uma profissão hoje, daqui a pouco você redescobrir em outra, enfim. Faz parte da evolução do ser humano, né? E, gente, quando alguém me pergunta de advogada, eu fico extremamente orgulhosa. Eu falo, eu tenho advogada. E não tenho qualquer advogada, eu tenho a melhor. Que foi, né, a advocacia que nos juntou, enfim, como a Fê falou, todo mundo tem problema. Eu nunca, acho que tive contato com nenhum advogado, assim, talvez para tirar uma dúvida ou outra, mas não a fundo como eu tive com a Fê. E eu olhava assim e falei, meu Deus, tudo que eu vi, assim, de advogado, era muito seco, frio, sabe? Do que eu escutei, tipo, de pessoas que teve relação pra resolver algum problema. Eu falei, meu Deus, a Fernanda quase pegou no colo, só faltou me pegar no colo, assim. E nisso, lógico, surgiu uma amizade, surgiu um carinho, surgiu muitas conversas, muitos choros aqui. E eu fico muito feliz, Fê. Hoje, qual que é o seu segmento, assim, como eu... Ju, só assim um adendo. Quando eu me formei, eu já precisei ter contatos com advogados. O meu falecido marido era advogado, eu tive algumas situações que foram necessárias, e o meu marido também. É o que eu te falo, todo mundo tem, né? E era esse um ponto de reclamação que eu sentia também e eu via nas pessoas. A frieza. Olha, a gente nunca te falei O que isso. que eu percebia? No primeiro atendimento, para você fechar o contrato, existia assim, um atendimento ótimo. Até fechar. Depois, você não consegue ligar, não te atende, mal te responde, não te dá assessoria nenhuma, deixa as coisas explodirem. E quando a E pessoa você não procura, sabe. a pessoa tá muito frágil. Tá. Né? Tipo assim, vai entrar num conflito que às vezes não quer, mas precisa resolver a situação. Ninguém quer um processo. Nós não entendemos sobre, Exatamente. né? Tipo, igual não entendo nada de processo, nem contrato direito, não entendo. E aí, quando você entra numa situação, você fala assim, poxa, eu quero alguém que me acolha. De saber que assim, meu, vai dar certo, eu vou... E é isso, nossa, quando você apareceu na minha vida, eu falei, meu Deus do céu, obrigada, Senhor. Porque eu nem sabia como conduzir a situação e tipo, não, Ju. Porque assim, Ju, o que eu percebi, e eu falo isso pra muita gente, isso aqui é um processo pra mim, isso aqui é um número. Pra mim, Fernanda. Só que pra você é o processo da sua vida. Eu posso olhar e falar assim, nossa, é tão pequeno, mas pra você é grande. E não me cabe julgar se ele é grande ou se ele é pequeno, porque cada um tem uma ferida. E olha que você já viu de tudo. De tudo. Então, eu penso assim, primeira coisa, eu vou ouvir a pessoa e eu vou dar atenção. Eu, nesse meio tempo todo, para tentar estudar a necessidade, é o que eu te falo, eu gosto muito de estudar. Eu fui até estudar psicanálise, para poder entender um pouquinho do ser humano, entender o que tem por trás dele, como conduzir, como ouvir, treinar a escuta, porque é importante. Então, quando a pessoa traz um processo para mim, eu sou humana, tá? Mas hoje em dia a advocacia, né, ela tem evoluído muito para isso. Então, eu busco ser humana, eu busco entender o seu problema e entrar no seu problema. Então, muito cliente fala assim para mim, meu marido até fala assim, nossa, mas te chamam no final de semana? E ele gosta, ele fala assim, cara, que bacana, tem que resolver, é legal a diferença que você faz. Aí é a mais, tá, gente? Aí ela é a mais. Então, porque eu penso assim, às vezes, eu atuo principalmente na área da família. E aí, a situação de família, ela não é de segunda a sexta no horário comercial. Ela acontece sempre depois, porque no horário comercial tá todo mundo trabalhando. Tá tudo tranquilo. Aí é um pai que não devolve, é uma mãe que não entrega, é no final de semana, é no feriado, nas férias. Então, assim, eu nunca deixo meu cliente sem resposta. E eu falo, gente, se precisar de madrugada, pode me chamar.
Porque a Maria acorda muito. Então, assim, eu vou responder. Porque eu sei que a necessidade é na hora. Eu tive uma situação nas férias que é uma mãe e a criança precisava uma situação de hospital. Era 4 horas da manhã, ela me ligou. 4 da manhã eu fui pro sofá, abri o computador para notificar uma questão de vaga. Eu poderia pensar assim, mas 4 da manhã ou 6 da manhã não faz diferença. Para essa mãe faz. Quanto antes eu tô dormindo. Para eu que estou dormindo no conforto do meu lar e meus filhos estão no quarto, ok. Mas e essa mãe? Então, assim, eu procuro, Ju, sempre atender. Mas isso é o pessoal, Fê. Assim, hoje na vida louca que a gente tá, eu sinto que falta muito humanidade, né? a empatia do ser. Então, se cada profissão olhasse de uma forma diferente, talvez a gente estaria num mundo mais Falta humano. pouco para fazer diferença. Eu acho que é isso. E, nossa, de cara eu falei... E foi por indicação, né, da Carol. E aí a Carol sempre rasgou muito elogio de você. E aí quando eu conheci, eu falei, Carol do céu, essa mulher não existe não. É outro nível de pessoa. E que bom que eu procuro você... sempre entender. E assim, eu tô dentro do lar. E eu sempre falo assim, às vezes uma decisão que vem num processo que eu conduzi é pra sua vida toda. Entendeu? Por exemplo, uma questão de guarda, uma questão de alimentos, uma questão de visita. Tem pais, por exemplo, que são mais limitados. A gente consegue um dia a mais na semana. Isso é maravilhoso. Entendeu? Às vezes você consegue 2 horas a mais. A transformação, né? Transforma. Às vezes o pai, por exemplo, pega a criança no sábado e devolve no domingo. Você consegue mudar para pegar na sexta na escola, devolver na segunda. Você aumenta a convivência. O pai tem contato com a escola. O pai vê os amiguinhos, a professora... Então você faz uma diferença que você não sabe. Exatamente. E às vezes a pessoa falta informação, ou tipo assim, olha mais pro seu filho, né? Tipo assim, vamos olhar mais pra criança agora. Eu acho que você consegue também trazer essa... Exatamente. Né? Tipo assim, tirar um pouco do coração ali gelado, da frieza em questão de raiva. E tipo, vamos pensar então nesse ser que agora... que tá aí, né? E uma coisa muito bacana, Ju, que eu tento levar, a maioria dos meus clientes são pais, né? Eu acho que a gente acaba atraindo os semelhantes. E o que acontece? Eu sei a falta que um pai faz na vida de uma criança. Eu sei. E por estudos, tá? Não é só uma questão de vivência. Quando o Lucas passou por aquela situação, eu vi a diferença que faz. E hoje, o Lucas, eu falo pra você, viu, Ju? O meu marido faz uma diferença na vida dele, gigante. E foi curioso, um dia eles estavam andando na praia, no calçadão, a gente estava indo ali para aquela pista de skate da aviação, ele falou assim pro meu marido, eu posso te chamar de pai? Eles se escolheram. Bonitinho. É uma escolha dos dois. E assim, dali, os dois, sabe? Quando ele erra, o Thiago corrige. Quando o Lucas precisa, ele recorre. Então, assim, faz a diferença. Fica Muita até gente não percebe. Um alerta nisso, assim, de... Eu cresci na separação de pais e, assim, foi uma separação muito difícil que, querendo ou não, eu carrego, né? Assim, nos traumas, pra vida, né? E eu fiz com que a Ana Júlia não fosse assim. Então, o que eu e o pai dela olhamos, ele fala até isso, assim, ele fala assim, Ju, nós vamos ter nós somos sócios de uma empresa pro resto da vida. E essa empresa não pode falhar. A gente não pode falir essa empresa. Então vamos seguir. Então assim, a gente tem uma relação muito boa. Ontem até estava conversando com uma moça, ela falou, nossa, eu também tenho uma relação muito boa com meu ex-marido. Eu falei, mulher, você sabe que somos exceções, né? Muita exceção. É muita exceção. Mas que se alguém que tá aí assistindo a gente, né, mulher com filho, que tem problema, ex-marido, claro que eu falo assim, gente, cada problema é super individual, que eu não posso basear na minha história. Mas, às vezes, a gente tem que deixar muito o ego de lado, as feridas do que foi feito na relação homem-mulher, do que normalmente, né, a mulher sai muito ferida, e pensar na criança. Claro que, se você vê que o pai
também faz Sim. questão de ter essa relação, né? É que existe muito, Ju, a gente hoje fala muito alienação parental, né? Existe muito crianças órfãos de pai vivo. É. E o que acontece? Eu sempre falo isso para cliente. Ah, o meu ex-marido é péssimo. Tudo bem. Como ex-marido, eu não vou julgar. Mas como pai, Ele é bom? não é porque ele é um ex-marido ruim, que ele é um pai ruim, que ele é um É. filho ruim, que é um profissional ruim. Então, você precisa separar. O que é seu problema com o seu marido, vocês vão cuidar como adulto. Exatamente. Vocês vão guardar numa caixinha e vão resolver o problema da criança. Por quê? Se não faz isso, respinga e a criança sofre, Ju. É triste. E não, então, eu vivi isso. Eu falei, É meu Deus, triste. eu e minha irmã, a gente não teve culpa do que aconteceu. E não dá pra voltar. E não dá, exato. E aí você vai crescendo, você fala, poxa vida, né? Poderia ser assim, assim, assim. Mas que bom que eu consegui Trabalhar isso, né? e falar, poxa, com a minha filha não vai ser isso. E aí eu vejo que eu Transformou vivo, a dor, né? que eu vivo a mil maravilhas perto de muita gente que não vive isso. Claro que tem uns arranca-rabo, às vezes, Normal, né? às vezes. Família, né? Família. Eu falo pra ele, falei, meu filho, você vai ser sempre minha família, vai fazer o quê? E eu sinto, ontem eu acho, tava conversando com meu namorado, eu falei, ele falou assim, meu, ele falou assim, que bom que vocês têm esse contato, mas eu vejo que você facilita muito também pra isso acontecer. Eu falei, não só eu, mas do outro lado também. Tem. A Natália, que é a esposa do pai da minha filha, ela é Contribui fundamental, também, né? porque se ela fosse uma mulher ciumenta ou se, sei lá, não quisesse esse Seria contato, pronto, a gente não teria esse contato. E não, ela me abraçou como a irmã dela, como a mãe, como o pai, que hoje são os avós da Ana. Ah, que bacana. Quando a Ana fala, minha avó, eu falo, filha, qual? Você tem Tem várias. tanta, né? E pra Ana, ela acha o máximo, porque pra ela só agregou na vida dela. A ter mais família, ter mais avós, mais gente pra contar. E é uma rede de apoio que eu nunca tive aqui, porque Praia Grande, minha família, ninguém mora aqui. Nossa. Então, nem ele, nem o pai da Ana. Então, aos poucos, foi meio que a família da esposa dele. Tipo, precisa buscar a Ana, precisa estar com a que bacana. Ana. Todo mundo foi parceiro, né? Todo mundo. E quem que ganha? A Ana Ana Júlia. Não tem como. E aí, nessa de Praia Grande tá crescendo e tal, os tios dele vieram pra cá. Olha, e bacana. essa semana, os pais com a avó vieram morar pra cá, depois de a vida inteira morando em Santos, no mesmo apartamento. E agora estão morando aqui. Você sabe, Ju, falando minha voz, quando eu fiquei grávida, o meu sogro e minha sogra são de Uberaba, né? Eles vieram pra cá, eles moram aqui. Tem 3 anos, mudaram pra cá. E assim, eles são pessoas fundamentais na minha vida. São parceiros, é minha rede de apoio. Tem dia que a Maria tá em casa e fala, mas eu quero ir pra vovó. Então assim, e Praia Grande consegue abraçar todo mundo, né? É isso que todo mundo fala. Uma vez... a cidade me abraçou também, que aqui eu vi uma nova profissão, eu conheci muitas pessoas. No meu aniversário, meu namorado falou assim, nossa, a maioria ali era foi seu cliente, seguidor. Eu falei, hoje em dia, né? Tudo ao redor é por conta da internet que eu conheci, que eu mantenho na minha vida. E é aqui na cidade. Uma vez, um colega meu, o Léo, falou assim, ele trabalha também com pessoas, né? Ele falou, Fê, você já percebeu que Praia Grande é difícil você conhecer alguém e falar assim, eu nasci em Praia Grande. Realmente. Tem, mas é muito difícil, pouco. Normalmente você fala assim, você veio de onde? As pessoas vêm. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, a cidade ela é tão acolhedora que as pessoas vêm e ficam. Não querem ir embora. Não querem ir embora. Então assim, e hoje em dia atende todo mundo, né? Praia Grande, na minha opinião, né? Não falha. Você se vê morando em outro lugar hoje? Ju, eu gosto muito do interior, mas hoje a Praia Grande, ela é uma cidade onde meus filhos estão acolhidos. Hoje é uma cidade que me abraçou, né? Onde eu estou estruturada. É uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa. Muito boa. É uma estrutura que talvez lá no futuro, que você queira uma coisa mais tranquilinha. Aí, a gente tem uma chácara, né? A gente fala, eu e o Thiago, que na aposentadoria a gente vai pra lá. Mas aqui perto. Aqui a gente encontra um pouco de tudo. E você vê que grandes empresas estão chegando, então a gente nem depende. Antes, quando eu vim morar pra cá, que não faz muito tempo também, tem 12 anos, eu dependia muito de Santos. A faculdade era em Santos, o hospital eu ia em Santos.
Os Agora tem tudo amigos, aqui, né? os bares, eu ia sair em Santos. Agora eu não saio daqui, assim. Gosto de passear em São Paulo, mas eu falo, putz, eu que morei em São Paulo durante um ano, eu falo, pô, amei São Paulo. Mas ter essa facilidade que 1h20 eu tô ali e daqui a pouco eu tô de volta, Tá do lado, tá né? do Não lado. precisa mudar. Então, Uma coisa que a gente até comentou nas férias com um casal de amigos nossos. A gente ficou um mês na chácara, né? Eu, meu marido e as crianças. Quando nós voltamos, e aí a gente foi dar uma volta na Kennedy, foi comprar alguma coisa no supermercado, num trecho de um bairro. O que abriu de comércio? Ainda o meu marido falou assim, parece outra avenida. eu rodo aqui e falo, meu Deus, não conheço nada. Não, Eu você acho que quer eu conheço mais? tudo, Eu falei assim, semana que vem meu marido vai estar viajando, e quem me ajuda com a Maria é minha sogra, ela também vai estar viajando. Eu falei, bom, eu vou pegar um dia semana que vem e vou pro shopping, porque eu tenho que reconhecer o shopping. Porque tanta coisa nova que eu já nem sei. Sim. Eu ainda não fui naquela parte nova, então assim, Ah, o shopping evoluiu num tanto em 2 meses que eu morando não acompanhei. mas a cidade toda piscou. Não, Ô, incrível. Fê, vou encerrar, que eu acho que quanto deu? Ó. 1 hora de conversa. Mas foi muito gostoso. E se deixar, gente, Vai embora. vai que vai. Como que faz para entrar em contato com você? Eu vou deixar os seus contatos. O escritório da Fê é aqui no Boqueirão. E, enfim, eu acho que todo mundo precisa de um advogado, Fê. Então, O advogado, olha, o médico, né? todo mundo precisa. Então, anotem aí o contato, porque se você não precisar agora, gente, A gente espera que não precise mais. mas é igual o plano de saúde, seguro de carro, tem que ter o contatinho ali guardadinho. Estamos aí. Obrigada. Ju, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Você é maravilhosa. Você é uma amiga que o direito me trouxe. Que os problemas a gente conseguiu resolver, graças Amei. a Deus. E eu sou muito grata. Você sabe Eu disso, também. que você foi um presente que eu recebi em 2025. Obrigado mesmo, que a Você Carol me mesmo. trouxe. Viu, Carol? Ju, obrigado pela oportunidade, por poder falar um pouquinho de mim. Eu sou muito grata. Eu amo o que eu faço. E eu tento transparecer. E as pessoas que me conhecem sabem, eu não trabalho. Eu faço como se fosse Por isso minha que vida. quando eu te conheci, eu vi a história, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam conhecer essa mulher. Obrigada. É até engraçado, o Thiago fala assim, cara, você arruma cliente na fila. Não é. É que às vezes eu tô conversando, eu vou falando, né? E a vai pessoa se conecta. exatamente. Pessoa boa se conecta com pessoa boa, não tem como. Então vamos dar Então vamos lá. Eu só deixar, né, que você pediu. Meu Instagram é Fernanda Caliano ADV. Estou à disposição, lá tá meus contatos. Mas o celular, vocês podem me chamar, é o 13 99 737 0662. 24 horas, fiquem à vontade, tá? Eu tô aqui no Boqueirão, na Rua São Caetano, perto do Correio. Tô no cowork, pessoal muito bacana aqui também, receptivo. Precisar, tô por aqui, vem aqui, o pessoal atende, me liga, venho pra cá. E Eu mesmo tô à quem disposição. não for Daqui, da eu atendo o Baixada, estado todo, Ju. porque hoje em dia facilita, né? O online você consegue Sim, resolver sim. muita coisa. Não, eu tô sempre em São Paulo, então assim, eu não estou só em Praia Grande, eu atendo o estado todo. Por que eu falo estado? Porque eu gosto de estar tá. presencialmente, tá? Fernanda, eu tenho uma situação, eu tô em outro estado. Entre em contato, a gente conversa, a gente tenta fazer essa tratativa toda online. O que eu puder contribuir. Eu tenho uma dúvida, não é um processo. Me chama, vamos conversar. Às vezes, uma conversa abre a mente da pessoa, eu consigo orientar, conversar, explicar, mudar a direção. Eu costumo falar assim, eu espero que vocês não tenham problema, mas se tiver... Tô aqui pra resolver. E eu também tenho uma empresa de guincho, então se precisar... Olha, eu não sabia disso, gente! Eu tenho guincho de carro, transporto carro, moto, jet ski, o que vocês precisarem. Rolou! Uber guinchos, sempre tá aí na Já não cidade. sabia disso, já fica a dica também. Eu costumo falar que eu resolvo o problema de qualquer jeito, ou da vida ou do carro. Eu vou resolver esse Tá BO. vendo? São contatos que você tem que deixar. Nossa, Precisa. enfim, vou deixar Precisa. rolando, gente. Obrigado, Ju, pela oportunidade. Um beijo. Obrigado a todos. Tchau, tchau.